Olá, a aula de hoje aborda as aves. As aves estão incluídas no grupo do Saurópsida, assim como os demais répteis atuais. Elas são representadas por cerca de 10.000 espécies distribuídas em todo o mundo e cerca de 40 ordens. A ordem mais diversificada é a ordem Passeriformes, que inclui em torno de 60% de todas as aves atuais. Portanto, é a ordem mais diversificada e inclui os pássaros. Todas as aves não são pássaros, apenas as que pertencem à ordem Passeriformes são pássaros. Então, é interessante observar que nós damos o nome popular de pássaros aos representantes da ordem Passeriformes. E assim nós temos uma distribuição em diferentes regiões do globo, sendo que na região neotropical, em torno de 4.000, na América do Sul, 3.380, no Brasil, 1.900, no estado de São Paulo, 800, e no campus da USP, uma parcela restrita de uma área urbana, 163 espécies. Como mencionado, as aves são, então, incluídas entre os Saurópsida, que possuem dois grupos, os Lepidossauromorpha e os Archosauromorpha. Entre os Archosauromorpha, nós temos os crocodílias como representantes atuais desse grupo e as aves que são incluídas entre os saurísques, que são dinossauros saurísques. Então, nesse cladograma, vocês podem ver que os saurísques eles incluem desde dinossauros de tamanho bem avantajado e as aves. A primeira ave que foi encontrada é uma ave que data do período Jurássico Superior, que é o Archaeopteryx litográfica. O fóssil foi encontrado em depósitos sedimentares na Alemanha, e essa é uma representação imaginária de como poderia ser essa espécie. Então, olhando esse cladograma mais detalhado, Archaeopteryx está situado num ramo do que pode ser considerado aves, não aves modernas, incluindo vários outros grupos, inclusive aves fósseis, que eram animais que possuíam dentes, e as aves atuais, incluídas em dois grupos principais, que são as Paleognata e Neognata. Uma característica que todas as aves possuem são as penas. As penas estão presentes em todas elas. E as penas têm uma função primária, importantíssima, que é o controle da temperatura corpórea. Vejam, as penas funcionam recobrindo o corpo de uma ave como um perfeito isolante térmico. E, além dessa função tão importante, existem outras que nós vamos ver a seguir. Todas as penas derivam de células da epiderme, que é extremamente delgada nas aves. Essas células, aqui representadas esquematicamente, elas têm uma atividade, quando células vivas, na produção de lipídios, que corresponde à lipogênese, que são gotículas de lipídio que se distribuem no citoplasma da célula. À medida que essas células envelhecem, começa a haver uma deposição de queratina na parede celular, porém, essa queratina ela
deixa pequenos orifícios na superfície, de tal forma que, quando a célula morre, o lipídio produzido anteriormente durante a evolução de uma célula se extravasa para o exterior da célula. Assim, nós temos células mortas, queratinizadas, e entre cada camada de célula, um delicado filme de lipídios. Isso é muito importante, uma vez que dá flexibilidade não só à camada externa do tegumento, mas às penas, o que é muito importante. Ainda derivada da epiderme, existe uma glândula, que é a glândula uropigial, que se situa na base da cauda e que produz lipídios, que extravasam para o exterior por meio de dutos, e esse lipídio é retirado pela ave com auxílio do bico e espalhado na plumagem, de tal forma que haja uma impermeabilização da plumagem. Elas são muito desenvolvidas, glândulas uropigiais, nas aves que flutuam na água, como patos, gansos, etc. Outros grupos têm glândulas reduzidas e mesmo elas podem ser ausentes. As penas, como eu mencionei, têm várias funções. Algumas são penas que recobrem o corpo do animal, como o próprio nome diz, penas de cobertura, que são as tetrizes e coberteiras, que existem de vários tipos. Aqui, representando uma plúmula, uma filoplúmula, outros tipos de penas de cobertura e penas de voo. As penas de voo, elas têm uma característica importante, que é a coesão entre os elementos filamentosos da pena, que são muito importantes durante o deslocamento das aves no voo. Então, as penas de voo são as rêmiges nas asas e as rectrizes na cauda. Aqui nós podemos ver claramente a distribuição das rêmiges primárias, que se situam na região correspondente à mão da ave, e as rectrizes na cauda. A mesma coisa aqui, as rêmiges primárias. Sendo estruturas mortas, as penas devem ser substituídas ao longo da vida de uma ave. Por exemplo, a maioria delas tem 2 mudas de pena por ano, uma que antecede o período reprodutivo e outra após o período reprodutivo. Aqui nós estamos vendo algumas penas em crescimento que já sofreram processo de muda. Na região ventral das aves, existe uma área desprovida de penas, que na época de reprodução se amplia consideravelmente, torna-se bastante irrigada, formando essa placa de incubação. A placa de incubação é a região do corpo de uma ave por onde o calor dos pais passa primeiramente para os ovos, para a incubação, e posteriormente para os ninhegos no ninho. Então, como nós sabemos, existem várias fases de plumagem que dependem das trocas de pena. Aqui um bom exemplo, um filhote de águia dourada com cerca de 60 dias e o adulto já com a sua plumagem definitiva. Além das penas que recobrem o corpo do animal, nós temos áreas nuas queratinizadas que recobrem as maxilas, que formam o bico, que é a ranfoteca, e áreas nuas que recobrem os pés, formando escamas, que se trata da podoteca.
As cores nas aves, que têm um papel muito importante no reconhecimento dos indivíduos da mesma espécie, dos parceiros para a reprodução, elas têm dois tipos básicos de cores, as cores pigmentares e as cores estruturais. As cores pigmentais dependem de pigmentos produzidos pela própria ave, como as melaninas, as porfirinas e as psitacofulvinas, e os carotenoides, que são adquiridos por meio da alimentação. E as cores estruturais, elas independem de pigmentos, mas elas são refletidas pelas estruturas da queratina que forma as penas. Cores são muito importantes, uma vez que as aves estão entre os vertebrados que enxergam cores. Portanto, as aves diurnas são as que apresentam padrões de colorido dos mais variados, como todos conhecem. Passando a um outro aspecto que envolve a estrutura básica de uma ave, é o esqueleto. O esqueleto é formado por ossos pneumáticos, que são ossos leves, com espaços entre certas trabéculas. E algumas características desse esqueleto são importantes e fundamentais para o voo. Eu vou mencionar algumas: as asas, que representam os membros anteriores transformados, a região da mão, em que carpo e metacarpo se fundem e há uma redução de dígitos para 3 dedos, a álula, o dedo 2 e o dedo 3. O membro posterior passa também por algumas transformações durante a evolução, e nós temos tíbio-tarso, que é a fusão da tíbia com parte do tarso, e o tarso-metatarso, que já faz parte do pé. Na região de articulação entre o membro posterior e a cintura pélvica, existe uma fusão grande de ossos da coluna e da cintura pélvica, dando uma resistência maior a essa região durante o pouso e decolagem. Na cauda, existe também uma estrutura, que é o pigóstilo, que sustenta as penas de voo da cauda, que são as rectrizes. O externo, que é esse osso ventral único, pode ter uma quilha pronunciada, e é onde estão alojados os músculos de voo das aves. As aves ratitas, elas não possuem quilha no externo, e as aves carenatas são aquelas que possuem quilha no externo. Portanto, as aves que voam e que voam bem têm uma quilha bastante desenvolvida. Aqui, para vocês terem uma ideia, como os músculos de voo se alojam no externo. Nós temos aqui os grandes peitorais, que são os músculos que abaixam as aves, e os músculos supracoracóideo, que eleva a asa durante o voo. Quanto à anatomia interna, nós vamos ressaltar alguns aspectos. Um que diz respeito ao tubo digestivo, que é muito interessante nas aves, porque o esôfago é seguido por um papo, que é uma dilatação e que serve para armazenar o alimento. O alimento começa a ser digerido no proventrículo, que é o estômago químico. Dele passa para a moela, que é o estômago mecânico, que tritura esse alimento, facilitando a digestão no duodeno. Em seguida, o alimento é digerido, absorvido
e as fezes são eliminadas pela cloaca. Outro aspecto importante são os parabrônquios e sacos aéreos, que dizem respeito ao sistema respiratório das aves. Então, nós temos os pulmões formados por parabrônquios, como pode ser visto na figura, que são dutos contínuos diminutos e que levam o ar um caminho único. Associado aos pulmões, existem os sacos aéreos, aqui representados em verde, e que servem tanto como um reservatório de ar para a respiração, mas não tem função respiratória, como para diminuir a densidade do corpo das aves. São estruturas que se inflam e que, assim, diminuem a densidade, permitindo o voo. Além disso, como as aves são animais que têm um alto metabolismo, há produção de calor no interior do corpo do animal. Esse calor é retirado por meio do ar que sai dos sacos aéreos para o exterior. É importante porque aves não têm glândula sudorípara como mecanismo de controle de temperatura. Além disso, na bifurcação da traqueia para os brônquios, existe um órgão, que é a siringe, que é o órgão produtor de sons. Aqui representado a siringe, como é vista corada, num tucano sul. Então, a produção de sons, ela é principalmente por meio desse órgão produtor de sons, que é a siringe, que são os sons vocais. Mas existem outros tipos de sons, que são os sons instrumentais, que são produzidos pelo bater das asas, pelo bater do bico do pica-pau contra a madeira e assim por diante. Então, aqui nós temos dois pássaros, o bem-te-vi, que produz um som estereotipado, e o sabiá-laranjeira, tão conhecido das pessoas que habitam áreas urbanas. O coração das aves é extremamente importante como manutenção de um alto metabolismo associado, obviamente, a uma respiração muito eficiente. O sangue é totalmente dividido em sangue arterial, ou seja, oxigenado, e sangue não oxigenado. O aparelho urogenital, formado pelos rins, que são drenados diretamente à cloaca por meio dos ureteres, e as gônadas, no macho, os testículos, que são geralmente menos desenvolvidos do lado direito, e no caso das fêmeas, nós temos apenas o desenvolvimento do aparelho reprodutor do lado esquerdo. A reprodução, propriamente, ela é precedida por uma corte, um período de corte entre os membros do casal, seguida da cópula, por aposição das cloacas. Alguns grupos possuem órgão copulador. Após a fecundação, é posto um ovo com casca calcária. A incubação ou cuidado parental é quase que universal, exceto numa única família, e os filhotes podem ser precoces ou artriciais. Vocês têm um exemplo no falcão,
Com 4 dias, ele já apresenta a plumagem do recém-nascido e, com 2 meses, ainda uma plumagem distinta do adulto. Entre os pássaros, todos eles são altriciais. Portanto, a grande maioria das aves tem filhotes altriciais. E os precoces, tão conhecidos como os filhotes de patos, gansos e de galiformes. Um aspecto que deve ser chamado a atenção é que nem todas as aves constroem ninho, incubam os ovos e têm cuidado parental. É o caso do parasitismo. Um exemplo é o chupim, que parasita ninhos de uma série de outras aves, em torno de 200 outras espécies, e uma das principais vítimas é o ticutico aqui representado. Então, nós devemos lembrar alguns aspectos importantes que se relacionam às adaptações das aves ao voo. Uma diz respeito à diminuição do peso específico ou densidade, que são os sacos aéreos. E a outra, a diminuição do peso absoluto. A arquitetura dos ossos, a redução de um ovário, portanto, um menor peso, a oviparidade, todas as aves são ovípares e põem os ovos um dia após formado, a ausência da bexiga urinária, de tal forma que não há o transporte de excretas nitrogenados inutilmente, e os excretas são eliminados juntamente com as fezes pela cloaca. E os anexos epidérmicos leves, que são as penas.